Espartanos, bom dia pessoal, guerreiros e guerreiras, excelente quarta-feira para vocês, meus queridos, e já vou começar de cara. Quem assistiu aí o podcast entrevista espartana com a Mirtz, e aí, vocês gostaram? Gostaram da força da guerreira espartana? E aquilo ali, pessoal, que é guerreira de verdade, tomou tiro, saiu com o carro ainda, foi sangrando, com força, foi pra cima, literalmente uma história de uma espartana da vida moderna aí. Ah, você não assistiu não? Então confere aí, pessoal, tá um vídeo aí logo abaixo aí, vou deixar o vídeo aqui nos comentários aqui, né, e no texto aqui desse vídeo, vou fazer o hiperlink dele aqui também. Então assiste aí que foi excelente essa entrevista espartana aí. E semana que vem agora, domingão, vamos ter o Toia, exatamente, o Toia de Esparta. Ahu! É isso aí, Toia, é isso aí, Expedito Góes aqui de Itabirito, né, contando um pouco pra gente aí, um pouco da sua vida, as experiências, as provas difíceis que passou, né, e principalmente como superou, e alguns conceitos muito bacanas que eu gostei na entrevista dele sobre família, religião, né, relacionamento. Então acho que vocês vão curtir bastante no domingo a entrevista espartana. Bom, pessoal, continuando aqui nosso podcast espartano, onde é que nós paramos? Nós paramos justamente da parte em que os espartanos ali expulsam ali os turistas ali das Termópilas, né? E começam a usar todo o material que eles deixaram lá, né? Principalmente as tendas. E mais especificamente falando de tenda, a gente já continua esse capítulo de aqui agora, né? Eu acredito que hoje vai ser um capítulo mais rápido, mas algumas reflexões importantes também para a vida moderna, beleza? Mas já sabe, né? Antes manda aquela bicuda espartana no like aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, é um canal que fala de filosofia espartana, a gente conta histórias de Esparta e coloca para a vida moderna e principalmente entrevista os espartanos, os guerreiros da vida moderna também, né? Onde eles usam a gente vê essas pessoas que eu estou entrevistando, diversas qualidades dos espartanos, seja disciplina, foco, determinação, superação, resistência, resiliência, paciência, entendeu? Ir para frente apesar das dificuldades, né? Então realmente são guerreiros da vida moderna aí que a gente tem que tirar o chapéu, que é admirável, viu? Estou muito feliz de estar com esse projeto aí. Bom, vamos lá, continuando então, pessoal. Pessoal, então eu falei para vocês que no final do podcast a gente fechou falando que as tendas e enfim, todo aquele material de turismo lá virou sangue e corpos mutilados e carnificina, exatamente, braço, perna, nego morto, um cenário de guerra mesmo, aquela lama misturada com sangue e mijo. Pesado, pessoal, o ambiente de guerra é pesado e tem gente que quando pensa em guerra não tem, igual eu falei, não tem essa visão tão sinistra, né, do que é realmente um campo de batalha, né? E Steven Pressfield, por ser um fuzileiro naval, por já ter vivido isso também na prática, além de ser escritor, viveu isso na prática, né? Então ele transmite isso de uma forma bem visceral aqui, né, nesse livro. Bom, e aí continuando o seguinte, os soldados ali reconstruíram os abrigos ali na retaguarda, no acampamento espartano, ao lado do portão do meio, para que fosse usado por Leônidas e sua guarda real. O rei espartano, Leônidas, exatamente, Leônidas o próprio, ao chegar no local, recusou o privilégio desse abrigo, considerando-o indecoroso. Pessoal, isso aí, o Leônidas ele mostra uma majestade, uma magnitude como rei de Esparta, principalmente através da sua humildade. Se Jesus é o rei dos reis, muito de ser o rei dos reis é justamente porque o rei de todos, soberano, é justamente aquele que tinha a humildade de lavar o pé dos apóstolos, fazendo uma comparação até bíblica aqui. Por causa disso, pessoal, acho que o maior poder de um rei, né, de uma pessoa grande, iluminada, é a humildade. E Leônidas tinha sua humildade, ele tratava seus companheiros de guerra de igual para igual, né? E claro, ele tinha o respeito de todos. Isso era a liderança ali, estilo de liderança ali, heróica mesmo, né? Em que você viu um líder que dava a vida para os seus soldados, que estava ali mais para servir do que ser servido, né? Como eu já falei no vídeo Liderança Espartana, vou deixar aqui também no texto aqui desse vídeo. Os links que eu cito aqui, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Tudo que eu cito aqui de vídeo, eu coloco aqui no texto desse próprio vídeo. Bom, e aí continuando, o rei espartano ao chegar recusou o privilégio desse abrigo, considerando indecoroso. Os oficiais da infantaria pesada também rejeitaram essas amenidades
E as tendas foram destinadas ali, né, em uma das ironias que não surpreendem aqueles familiarizados com a guerra, ao uso dos ilotas espartanos, escravos, téspios, proquianos e locrianos de Opus e outros assistentes do trem de cozinha que sofreram ferimentos nas barragens de flechas e projéteis. Também eles, após o segundo dia, recusaram o abrigo, né? As coloridas, as tendas de linho egípcio do balneário ali, agora em farrapos, passaram, como viu Sua Majestade, a abrigar somente as bestas de carga, as mulas, os asnos que carregavam as provisões de guerra, e esses animais que praticamente se aterrorizavam com a visão e o cheiro de batalha e não conseguiam mais ser contidos pelos seus condutores. No fim, essas tendas foram praticamente rasgadas em tiras para atar ferimentos oficiais e seus aliados. Bom, então é o seguinte, pessoal, o Leônidas, além de dar esse exemplo de humildade, que não queria usar uma tenda real, uma tenda especial de luxo, só por ele ser o rei de Esparta, acabou que, como exemplo, a própria infantaria pesada de guerra ali de Esparta também não quis. E uma coisa que é importante falar aqui é o seguinte, pessoal, os 300 era uma tropa espartana muito poderosa dentro de Esparta, todos aqueles homens ali. Mas ainda dentro dos 300, ainda tinha uma tropa que era mais de elite mesmo, que era essa tal de infantaria pesada aí, que era a elite da elite, entendeu? Que eram os tops dos 300 ali. Então realmente tinha um pouco de hierarquia sim, né, no exército espartano. E eles também recusaram essas questões, né? E acabou que depois os servos, os ilotas, acabou que todo mundo seguiu a onda do rei espartano. Pô, se o rei que é o rei não está usando a tenda, por que eu que sou um soldado, um escravo, um proquiano, um testeu aí, né, de outra tribo aí, que é inferior a Esparta, por que eu vou usar? Eles ficaram sem graças também, né? Então é aquele exemplo da liderança mesmo, né? É a liderança por exemplo, na verdade, né? Onde o rei dá, com a sua atitude, ele mostra, né, o exemplo e realmente a pessoa fica sem graça, ela não se sente digna. Olha, se o rei de Esparta não deitou ali, por que eu vou deitar? Então acabaram colocando burro, asno, os animais ali na cocheira ali, como se fosse realmente uma cocheira ali para guardar os animais, né? E pessoal, e falando em animais, né, eu falo de animais porque eu gosto de animais e tadinho dos bichinhos, né? Vamos ser sinceros, né? A gente fica com dó, né, desses bichinhos que não tem nada a ver com essa situação e que vão para campos de batalha, né? A gente vê vários filmes de guerra aí, principalmente cavalos, né? No filme 300 até exagerou um pouco, botando elefante, aquela coisa toda, mas não que isso não tenha existido, né? Acredito que alguns exércitos mais africanos e tal têm essa cultura de colocar elefante também para guerrear. Mas assim, tadinho do bichinho, não tem nada a ver com aquilo ali, né? É uma guerra de humanos ali, né? E eles vão para aquele campo de sangue, né? E aí, coitado, eles são mais sensíveis, né? Os animais são mais sensíveis. Então, eles conseguem ver o cheiro, eles são afetados ali psicologicamente. Isso é importante falar porque muita gente acha que animal é só por aquela coisa, né? Não, é só um animal e tal. Não, mas os animais têm todo um fator psicológico, pessoal. Tem todo um fator psicológico. Eu não sou especialista nisso não, mas eu sei disso, né? Eu sei que se a gente manter um cachorro preso demais, não soltar o bichinho para passear, né, para ele gastar a energia dele, ele começa a ficar estressado, né? Ele começa depois, primeiro um estresse, primeiro uma raiva, depois uma depressão. Muitos até morrem de depressão psicológica, às vezes por ficar longe do dono, às vezes por querer estar perto da família e não conseguir, às vezes por querer queimar energia e não conseguir. Então acho que é importante falar dos animais aqui nesse vídeo, sim. Eu defendo os animais e é uma pauta aqui que não tem muito a ver não, mas eu acho interessante a gente falar isso, né? Mesmo porque hoje em dia, por lei, os animais são considerados membros das nossas famílias, né? Então, essa companhia dos bichinhos, hoje a gente já descobriu pela ciência que tem muito de um acompanhamento psicológico mesmo, né? Os animais são uma válvula de escape, né? E não deixam de fazer um papel muito psicológico no ser humano, né? Principalmente por demonstrar um amor incondicional, coisa que está faltando muito no mundo moderno de hoje em dia. Bom, e aí, pessoal, eu falei do exemplo, né, de Leônidas, né, onde Leônidas dá o exemplo. E interessante aqui que eles acabaram usando as tendas mesmo aqui, aquela coisa egípcia, chique de turismo, e acabaram usando aquilo ali, pessoal, para cobrir ferimento, exatamente, para colocar os soldados ali que
que foram, né, que sofreram ali mutilações da guerra ali, e aí virou um postinho médico mesmo. Eles estavam usando as tendas ali como tarja ali para cobrir sangue, ferimento, ferida, né? Então, assim, aquela situação, né, pessoal? Trabalhe com os recursos que você tem. Trabalhe com os recursos que você tem. Se o ambiente está hostil daquele jeito ali, mas o que você tem ali para cuidar ali dos seus soldados ali é os panos da tenda, que seja com os panos da tenda mesmo, né? Então, para a nossa vida moderna é sempre isso, pessoal. Nunca ache que pode estar pior. Na verdade, é o seguinte, sempre, né, faça o melhor que você puder com os recursos que você tem. Cortella, literalmente, aí, ó, Cortella mesmo. Essa frase do Cortella é foda, quem não conhece vai procurar aí, né, no canal do Cortella. Fazer o melhor que você puder com os recursos que você tem. Dá o seu máximo com aquilo que está no seu ambiente ali, com aquilo que você pode usar, né, e use tudo que você puder, né? Então isso é muito importante. Bom, seguindo aqui para o capítulo aqui, quando digo oficiais, faço alusão ao termo formal em grego, Spartiatai, pessoal. Spartiatai, que se refere aos lacedemônicos de classe superior, exatamente, totalmente espartanos, considerados praticamente os homooi, né? Tem as palavras em grego aqui que tem essas palavras aqui que significa pares, iguais, mesma linhagem superior. E ninguém da classe dos cavaleiros comissionados ou dos periotas ali, dos peripélcos ali, ilotas, né, espartanos subordinados que não gozavam de total cidadania, ou aqueles recrutados nas cidades lacedemônicas próximas, né, combateu nos portões quentes. Contudo, ao final da batalha se aproximava, os oficiais espartanos sobreviventes se tornaram tão poucos que já não compunham uma frente de luta. Então aconteceu um certo elemento ali de fermentação, ali, como dizia Diênex, né, de escravos libertos, carregadores de armas, de escudos, né, que praticamente tiveram a permissão para ocupar aqueles espaços vagos ali pelos verdadeiros guerreiros de Esparta. Pessoal, essa reflexão que a gente vai fazer aqui é sinistra. Ela, aliás, não é sinistra, não. Essa reflexão que eu vou fazer aqui agora é foda demais. É foda pra caramba mesmo. Pô, você tem, olha só, chega até a ser um pouco irracional. Loucura? Não, não é loucura, não. Isso é Esparta. Os espartanos realmente eles tinham uma coisa bem fora da caixa, bem loucura mesmo, né, pessoal? Olha só, você tem escravos, você tem ilotas, você tem perielcos ali, você tem servos ali para combater junto com você ali, para carregar suas armas. Todos eles treinam, todos eles lutam, né? Pessoal, por que não colocar esses caras na frente de batalha? Entendeu? Bota esses caras na frente de batalha aí, entendeu? Bota os caras para lutar aí primeiro aí, é o mais inteligente, deixa a frota, né? É o que pelo menos todo exército faz, né? Coloca os soldados ali, infantaria menor na frente ali, e com o passar do tempo os cascas mais grossas são os que estão ali na retaguarda, né? Só que engraçado, né? A cultura espartana era justamente o contrário. Eles achavam que colocar os soldados, os escravos de menor valor ali, né, os ilotas, enfim, com porte de infantaria menor, seria uma desonra para eles, como se eles fossem uns covardes. Então, olha só, pessoal. Então, os espartanos, a linha infantaria pesada, mais top de Esparta, ficava na frente, encabeçava a falange. Leônidas, o rei de Esparta, que deveria ficar lá por último no exército, mais protegido de todos, era o cabeça da falange. É muita loucura, pessoal, mas mostrava coragem, mostrava virtude, mostrava honra, mostrava valores que estão muito perdidos aí na sociedade moderna hoje em dia, aí, entendeu? Aqui eles encabeçavam mesmo. E olha só para você ver a situação, só depois que começava a morrer espartano ali no meio ali, os originais começavam a morrer, que eles começavam a substituir ali pelos escravos e tal, para tampar ali aquele buraco ali. Mas olha só que doideira, né, pessoal? Que doideira, né? É realmente um exército diferenciado, onde a coragem falava às vezes até mais do que a razão, né? Porque chega a ser irracional a forma militar que eles conduziam o negócio, né? Mas eles pensavam assim, ó, eu vou para frente, eu vou dar tudo, e os ilotas ficam ali, né, dando assistência,
fazendo assistência, porque eles já sabiam também que os zilotas não iam aguentar nada, iam morrer rápido e logo, né, o exército provavelmente ia chegar rápido até eles, né. Então eles já iam para frente logo de cara para detonar tudo e sabiam que poderia contar com uma assistência médica dos zilotas, com apoio, né, de carregar as armaduras, as armas, cuidar dos ferimentos deles, né. Então até nesse ponto a gente vê que foi até inteligente, sim, não foi tão loucura assim, né. Mas é bom ver eu gosto de sempre ver os dois lados da moeda para a gente analisar, para a gente fazer as reflexões. Então é interessante ver isso aí, né? A forma de pensamento espartano. Por um lado pode ser loucura, mas se você olhar para um outro ponto de vista, não é tão loucura assim, né? E a vida, pessoal, na vida moderna, a gente tem muitas dessas situações aí na nossa vida moderna, né? Situações que a gente pode achar, olha, que cara maluco, o cara tá pegando dinheiro, empréstimo no banco, o cara tá investindo tudo ali, olha só, o cara tá sem dormir, o cara tá sem trabalhar, o cara tá sem dormir, o cara o cara tá se matando ali no trabalho. Mas lá na frente a gente entende que não foi tão loucura assim não. E a vida é cheia dessas coisas, né, pessoal? Risco, né? Risco, pagar o preço. E às vezes a gente tem que pagar o preço, não tem jeito, né? Como os espartanos e espartanas entrevistadas aí contaram na história deles aí, que tiveram que pagar o preço, que certo momento na vida não tem jeito, que a gente tem que sacrificar algumas coisas mesmo, e que aos olhos de outras pessoas vai ser falta de equilíbrio, vai ser loucura, vai ser hiperfoco demais, né? Vai ser até desequilíbrio. Só que eu tenho até um vídeo aqui no meu canal também que eu falo, o desequilíbrio é fundamental. O desequilíbrio é fundamental, pessoal. Você desequilibrar a sua vida em certos momentos é fundamental. Você não tem que ter a vida desequilibrada para sempre, não. Mas em alguns momentos você tem que desequilibrar, sim. Em alguns momentos você tem que esquecer de relacionamento, esquecer de mulher, esquecer de saúde, às vezes. Apesar que a saúde não. Mas esquecer de tudo um pouco. Amigos, bebidas, farras, divertimento, para focar no seu profissional, em ganhar dinheiro, em fazer uma reserva financeira, entendeu? Outros momentos da sua vida você tem que focar mais em espiritualidade, outros momentos da sua vida você tem que focar mais em família e equilibrando isso, pessoal. Isso é equilíbrio com desequilíbrio. De hora você desequilibra de um lado, depois você equilibra do outro e assim vai, assim é a nossa vida, né? Bom, vamos terminar isso aqui então. Então, Sua Majestade Xerxes, né? Não obstante, Xerxes realmente pôde sentir a glória ali, pôde se sentir orgulhoso por suas forças terem derrotado a flor da Elade, né? Elade, né? A nata dos seus melhores e mais valentes soldados espartanos. Quanto à minha posição no séquimo de guerreiros aqui, né? No séquito de guerreiros, talvez a explicação peça uma certa digressão, com o que espero que Sua Majestade seja paciente. Bom, então aqui Xeones contando para Xerxes, falou só, Xerxes, eu vou entrar na minha história, mas eu queria só poder contextualizar isso aqui, né? Mas enfim, independente de qualquer coisa, eu tenho certeza que você deve ter ficado orgulhoso, porque você realmente destruiu os guerreiros mais sinistros aí da Grécia, né? Querendo ou não, a falange de elite de Esparta, né? Os 300 que foram para Termópilas, né? E nessa questão, pessoal, o que a gente pode pegar de reflexão é a questão mesmo Xerxes venceu, gente, na verdade foi pela quantidade, né? Foi pela quantidade. Eu acho que nesses fatores a gente tem que saber muito isso na vida também, pessoal, para usar na vida moderna. Alguns momentos a quantidade, né, seja o maior número de pessoas, o maior número de esforço, vai ser o principal ali. Em certos momentos não. Principalmente às vezes quando se fala de produtividade. Às vezes ser mais produtivo é ter mais qualidade com menos quantidade. Exato. Não sei se vocês entenderam, vou repetir. Às vezes você num determinado tempo menor, você em menor tempo faz a coisa com mais eficácia e você atinge o resultado mais rápido, em um tempo menor. Às vezes em outros momentos não, às vezes você vai realmente ter que gastar dias, horas, ficar sem dormir e ir pela quantidade mesmo, né? Às vezes você vai ter que juntar os dois, quantidade e qualidade, né? Então, enfim, na vida é muito bom a gente poder raciocinar, interpretar os contextos, seja no nosso trabalho, seja com as relações que a gente tem com as pessoas. Se a gente está sendo... Se o momento, se o contexto ali da situação exige uma atitude mais quantitativa, mais qualitativa, né?
e usar isso ali, saber usar aquilo ali da melhor forma, né, pessoal? Acho que isso que é interessante, você saber interpretar as situações que acontecem na sua vida, os contextos que você está, para poder agir da melhor maneira, às vezes com mais qualidade, menos tempo, né? Porque às vezes não adianta demais, quantidade demais e tal, muita gente se desequilibra às vezes de forma errada, né? O cara tá trabalhando muito, aí o cara não vê a filha crescer, o cara não vê a família, entendeu? O cara acaba depois tendo um infarto lá, e as relações familiares dele ficam um lixo. Então, às vezes é melhor trabalhar menos, com mais qualidade, mas ter mais equilíbrio para ver a família. O Toya vai falar muito sobre isso aí, sobre esse equilíbrio da vida aí, principalmente equilíbrio financeiro. Então, acho que vai ser muito interessante esse podcast do domingo aí, sobre essa entrevista. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês, se gostaram, manda aquela bicuda espartana no like aí, curte esse vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E é isso aí, vamos aumentar essa falange aí, vamos com força, vamos pra frente. Entra no grupo aí, Espartano da Vida Moderna, também no WhatsApp. Eu tô entrevistando, eu vou dar preferência para entrevistar todo mundo aí do grupo Espartano da Vida Moderna primeiro, né? E é isso aí, porque é o pessoal que já tá com a gente há mais tempo, já entende melhor a filosofia espartana, né? Porque é um estilo de vida, literalmente ser Espartano da Vida Moderna, para quem não sabe ainda, é um estilo de vida, é usar exatamente a metodologia dos guerreiros, a atitude, a forma, a mentalidade, né, a forma de pensar, a forma de psicológica de um guerreiro, né, para as batalhas do mundo moderno, né? Bom, espero que vocês tenham curtido aí, domingo entrevista espartana, e é isso aí, pessoal, espartamos junto aí. Arru!